Fala, turma, tudo bem? Estou aqui para mais um No Batente. Nessa página de hoje eu vou precisar fazer uma nova versão dessa primeira dobra. Eu vou até reduzir aqui para vocês me acompanharem nessa telinha menor. E vou precisar fazer uma segunda versão dessa página. Vai rodar uma somente com a foto desse especialista e outra com a foto dos outros professores, né? Fazer mais ou menos uma composição. Particularmente nessa página não vou fazer a página centralizada, né, um padrão Z de escaneamento, porque serão mais professores. Né? E outra, detalhe importante, porque o formulário precisa ficar exposto. Teria a opção da gente colocar o formulário na horizontal? Teria, né? Colocar nome lado a lado. Mas eu acho que não compensa tanto o trabalho nesse sentido. Quero deixar mais nesse padrão, mais simples. Então vou fazer a composição e usar nessa região aqui, tentar deixar bem grande para ocupar bastante espaço. Vou retirar aqui essa ponte, que é em algum local de São Paulo. E não sei se eu vou ter que retirar os ciclistas aqui, mas vou retirar a ponte para poder ganhar mais, ou não, né? Eu posso baixar só um pouquinho da opacidade e usar os outros professores. Só para confirmar aqui, deixa eu ver quantos professores são. Eu vou abrir aqui o Figma. O Figma está abrindo aqui em outra tela. Só para eu deixar aqui na mesma tela, deixa eu ver aqui. Só para ver quantos professores. Eu acho que são mais 3 ou mais 4, não sei. Cadê? Assets evento. Pronto, vou trazer para cá. São mais 3. Tem Daniel, aí tem Rodrigo Manda, Humberto Nicastro e Marcelo Carvalho. Ainda bem que eu já tenho essas imagens tratadas, que eu tratei essas imagens para trazer para aqui. Então, meio que já estão dentro da paleta também, vai ser mais simples. Nesse vídeo a gente vai desenvolver mais o que? Vou ajustar um pouquinho aqui. Nesse vídeo a gente vai desenvolver mais o que? A composição mesmo. Como eu vou pensar, encaixar ali as... Eita, agora que eu vi o dente dele. Vou fazer um ajuste aqui e depois trazer essa imagem nova para cá. Mas beleza, é isso aqui. Esses 3 aqui que eu vou adicionar lá naquela nossa imagem principal. Então já bora direto aqui para a tela do Photoshop. Eu vou abrir, deixa eu ver qual é exatamente. Essa aqui é a principal. Deixa eu ver se tem alguma outra. Sim, na verdade essa é a principal, né? A gente vai trabalhar em cima dessa aqui. Deixa eu ver, V1B. V1B. Então essa V1 vou jogar para a pasta de antigos. Criar uma pasta aqui, antigo descartado. Então essa vai vir para cá, para a gente manter somente as que estão sendo trabalhadas agora. Deixa eu ver que página é essa. Só o plano de fundo. Tranquilo. Esse aqui foi o padrão inicial, que também vou colocar nessa pasta. Deixa eu ver. 1B, e agora eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, colar aqui mesmo. E esse aqui vai ser o padrão V2. Já vou abrir esse aqui como novo arquivo. E já vou deixar expandido aqui também. Se bem que nem precisa, né? Aqui no restante já está tudo ok, mas vou deixar a imagem toda aberta em 2560 pixels. 2560, só para a gente ter a tela grande e trabalhar aqui nesse espaço a foto dos outros professores. Só para vocês conferirem aqui, esse projeto ele já estava finalizado, né? Já estava com a pastinha aqui já de finalizado em RAW e tudo mais. Tudo certo, mas como fica tudo organizado, então, deixa eu ver aqui, como fica tudo organizado aí, ó, tá tudo aqui. Então, onde é que a gente vai trabalhar? Somente aqui nessa pasta do composição principal. Já tem a foto do Daniel, como vocês percebem aqui o enquadramento. Aqui eu vou só trazer as outras fotos. Tirar o zoom e vou lá na pasta onde tem a foto dos professores. Assets, foi material recebido, será? Não. Acho que foi aqui em Assets. Foto palestrantes.
Vou abrir essa aqui. Aqui tem de todos, será? Tem de todos. Então vamos fazer logo aquela correção no dente aqui. E vamos testar, né? Vamos ver só se a gente selecionar aqui e dizer para a IA corrija os dentes. Ver o que é que ela entrega. Corrija o dentes. Aí também eu fui pouquíssimo específico, né? Se ajustar, tá bom. Posso até ver também na imagem original. Não sei se eu tenho imagem original dessa aqui. Mas bora ver o que é que ele traz resultado. Que é isso, meu Deus do céu. Maria, Jesus, o que é isso? Vamos ver lá a imagem que eu baixei. Material baixado. Deixa eu ver se tem a foto do professor. Esse aqui? É, mas eu não queria exatamente essa foto. Eu queria a outra que eu tinha baixado dele. Humberto Nicastro. Deixa eu ver. Abrir aqui o Instagram rapidinho. Esses dias eu tô com a garganta ruim. Humberto Nicastro. Tá aqui. Humberto Nicastro. Deixa eu ver se eu encontro a mesma foto dele. Só para eu ver como é que tá a foto original. E assim eu tenho uma base. E meio que eu repito aqui o que eu fiz no outro vídeo que eu expliquei. Como é que eu faço para baixar. Acho que foi essa aqui. Como é que eu faço para baixar uma foto do. Aqui, do Instagram. Ó, acho que pronto, foi essa aqui. Beleza. Eu clico aqui no F12 ou clico na imagem. Eu clico na imagem e venho aqui em inspecionar. Ele já vem selecionado aqui. Eu vou no. Deu zoom, mas deixa eu só deixar a telinha do OBS aqui certinho. Pera aí, deixa eu fazer o seguinte. Aqui no segundo monitor, no caso, né? Deixa aí. Pronto. Só deixar aqui certinho que é que eu consigo visualizar tudo. Beleza. Cliquei aqui, aí pronto. Aqui acima, ele já viu selecionado o arquivo da foto, né? Aqui, ó, o endereço da foto. Então, vou clicar aqui, ele já tá até no tamanho, ó, no tamanho de 1280 por 1280. É exatamente isso aqui. Copiar. Eu vou dar um Ctrl V aqui, converter em objeto inteligente, só para fazer o seguinte, só para dar um zoom grandão aqui e saber como é que eu posso melhorar a nossa imagem. Não quero que fique exatamente no mesmo padrão, só quero selecionar essa região, pressionar o Alt, clicar aqui na máscara, para eu trazer um pouquinho para o lado aqui, para eu trazer um pouquinho para o lado aqui, assim. E esse aqui vai ser a referência. Aqui vai ser, renomear aqui, essa camada para print e referência. Deixar mais ou menos aqui. Aí assim eu tenho uma ideia de como precisa ficar ali. Deixa eu ver se eu consigo. Vou tentar a forma mais simples possível. Só desenhar alguma coisa branca aqui. E só. Às vezes é tanta firula, né? A gente inventa um tanto de coisa. E o simples é o que vai funcionar. Só que isso aqui tá ridículo, né, velho? Tá horrível. Mas a gente ajusta um pouquinho. Como baixando a opacidade aqui para 90.
para 80, para 60, porque meio que cria uma sombra ali, né? 70. Aqui tá ok, tá mais ou menos. Agora eu vou só ajustar, aqui você correção, dentes. Aplicar uma máscara aqui, que daqui a pouco eu vou ajustar um pouco mais. Oh, Jesus, aqui. Mais ou menos aqui. Pronto. Deixar em 10% o fluxo e vou ocultar algumas coisas. Um pouquinho aqui. Um pouquinho na parte de cima para criar uma sombra ali. Como se fosse a gengiva, né? Aqui também. Aqui ocultar um pouco. Então, mais ou menos. Parecido com o outro lá, né? Nessa parte de baixo aqui. Talvez seja interessante. Deixa eu ver. Aqui também. Aumentar um pouquinho. Aqui. Diminuir, trazer um pouquinho mais para cá. Ocultar esse. E trazer uma outra linhazinha dessa aí para cá. Não, essa tem que ficar aqui nessa outra camada. Pronto. Tá bom, tá ruim não. Beleza, tá ok. Aqui eu vou ocultar esse. Aqui eu vou ocultar também. Ctrl S. Quem dá uma reduzida, a gente percebe bem pouco. Tranquilo. Agora eu vou pegar essas camadas, todas eles aqui, né? Esse é Humberto, o outro aqui é Marcelo. Marcelo, sei lá. Daniel não vou levar, então só esses três aqui, Ctrl C. E vou dar um Ctrl V, trazer os três aqui para nossa pasta. E a gente pensa aqui numa composição. Ctrl C, perdão, Ctrl T, vou trazer mais ou menos essa agulhinha aqui, ó, essa mira, para ali para o topo. Pressiono Shift e Alt, só para reduzir mais ou menos a proporção dos outros. Vai ficar tudo do mesmo tamanho? Não, porque é uma composição meio que um banner de filme, né, com vários personagens ali, então a gente vai seguindo mais ou menos uma hierarquia lógica, né? E vai ser exatamente essa pegada que eu vou seguir. O de Daniel eu vou jogar lá pro topo. Daniel tá linkado com quem que tem essa âncorazinha? Ah, tá, entendi, beleza. O que é que eu vou fazer? Isso aqui. Queria ligar esse guia, né? Esse print guia, só para a gente ter uma base de como é que vai ficar posicionado cada um. Tirar só a máscara de cada um. Beleza, o de Daniel vai ficar aí. Só que o de Daniel eu vou dar um Ctrl T e reduzir ele um pouco mais. Reduzir um pouco mais. Deixar ele centralizado, sim. Só que reduzir um pouco mais. Deixar mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Só que eu já percebi que aqui tem uma iluminação abaixo do Daniel. E essa iluminação provavelmente... Aqui é o que estava com a âncorazinha. Então vamos tirar essa âncora. Opa, já tirei a âncora. Pronto. Não tirei. Tira essa âncora aqui. Beleza, que essa iluminação eu vou deixar em função de todos. Faz mais sentido. Vou ligar novamente aqui as guias, só para eu saber onde é que estão. E aqui eu me dar conta só do posicionamento aqui do nosso
do nosso formulário. Então, para não ficar o formulário exposto, vou só ocultar e tranquilo. Aqui é o espaço que a gente tem para trabalhar, para deixar a visualização legal. O Daniel já está aqui. Eu vou trazer vou trazer ele um pouco mais para o centro aqui. Ver se vai encaixar legal. Trazer ele mais ou menos para aqui. Aquela imagem de fundo aqui de São Paulo, eu posso deixar ela um pouco mais com a opacidade baixa, porque ela vai aparecer, só que pouco, né? E qual a ideia que eu vou trazer aqui? Deixa eu ver se eu trago algum grid ou não. Deixa eu ver se eu preciso de algum grid estilo pirâmide. Será que vai ajudar aqui? Deixa eu ver. Posso tentar alguma coisa, né? Um grid que eu gosto mais é o de... da regra de ouro, né? Espiral de ouro. Deixa eu aparecer aqui. Vou tentar ver aqui o da espiral de ouro. Grid, guias. Ué, por que eu não tenho aqui? Ah, porque já tem um aqui dentro do próprio... do próprio Photoshop. Deixa eu ler. Que é esse aqui, ó. Aí quando eu clico, ele cria isso aqui. Mas eu vou trazer uma que eu tenho no Figma. Tem uma do Figma que eu vou trazer para o outro monitor aqui, só para eu achar. Pra aparecer alguma coisa que não possa aparecer. Mas só para eu encontrar aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Eu tenho um arquivo do Figma que é só estudo de proporção áurea. Pronto, tá aqui. Vou exportar isso aqui como um SVG 1080. 1080. Só para deixar nessa proporção aí. 1920 por 1080. Retângulo de ouro. Retângulo de ouro. Tô só renomeando ele aqui para deixar salvo na tela e depois a gente deixar lá dentro do Photoshop. 1920, 1080. Não é exatamente o retângulo de ouro? Essa proporção, se não me... Ah, não, tá aqui. A proporção do retângulo de ouro... Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. É exatamente 1618 por 1000. Essa é a proporção original do retângulo de ouro. Que é justamente a razão de 1 por 1,618. Eu, com frequência, uso isso aqui para muita coisa. Muita coisa. Nessas questões eu acabo sendo... Assim, eu gosto de seguir esses padrões, sabe? Esses padrões de... Muita coisa aprendi no tempo de faculdade, mas muita coisa também eu gostava já, bem antes da faculdade, eu gostava de coisas simétricas. Um desenho antigo de Pato Donald me ajudou muito nisso. E, inclusive, meu pai era professor de matemática na escola, e ele botou esse desenho. E esse desenho me ajudou muito com relação a isso. A ter esse olhar mais... Não sei, um olhar mais místico para essas coisas. De proporção áurea. Eu sempre gostei. Eu vou trazer para cá. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. E ver se eu jogar para aqui, ele vai... Não, vou fazer esse aqui. Que é o original. Com as medidas originais. Beleza, vou trazer ele para aí. Vai ficar nessa minha biblioteca aqui do Photoshop. Tá carregando. Carregue hoje, homem, pelo amor de Deus. Pronto. E agora? Opa. E agora eu vou jogar para cá. Aqui eu vou reduzir, dar um Enter, jogar esse grid aqui dentro.
retângulo dourado. E vou deixar ele aí, mais ou menos, com a minha ideia. Eu vou deixar ele aqui, posicionado mais ou menos assim. Deixa eu ver se faz sentido fazer isso aqui. Deixar nesse padrão aqui. Sabendo que esse é o padrão que eu tenho para mexer ou não. Será que encaixa assim? Assim. Deixar mais ou menos aqui. Vou travar. Vou ocultar esse aqui. Deixa eu ver se esse outro... Não, esse outro é o antigo. Então não precisa nem eu deixar ele à mostra, não. Posso apagar esse. E pronto. Deixar mais ou menos aí. E aqui eu vou tentar posicionar os elementos mais ou menos nessa ideia desse grid aí. Ctrl T, trazer para cá, para o topo da cabeça ali de Daniel, diminuir ele um pouquinho mais. Por quê? Porque eu quero encaixar todos, né? Então eu vou trazer o olho dele aqui. Não, eu quero trazer ele um pouco mais para cima. Então, essa lateral aqui, ó, do rosto, eu vou deixar posicionado naquela linha. Ok. Outro professor que está numa posição mais legal. Esse aqui está numa postura bacana. Na verdade, eu achei que encaixa melhor Daniel. Não, esse professor aqui, Humberto. Humberto eu vou deixar por cima. Ctrl T. Posicionar aqui no topo da cabeça dele. Só para reduzir ele nesse tamanho. E trazer ele mais ou menos aqui. Ó, trazer aqui e deixar o olhar dele nessa guia aqui, ó. Nessa guia passando aqui, ó. Deixa eu só ver se tá tudo ok, se vocês estão conseguindo ver tudo. Então, sim. Beleza, tá gravando, tá. Meu Deus, se não tivesse eu tava RAda. Beleza, deixei esse alinhamento aqui. Ok. Aqui, ó, essa curva aqui do raio, conhecido também com a ponta do ombro. Não faço ideia, mas me agrada. Me agrada. Aqui, Marcelo. Joguei ali pra frente. Rodrigo. Rodrigo Manda. Esse Rodrigo Manda aqui, ele até foi médico da seleção olímpica. Não sei se é médico. É da seleção olímpica do Brasil. Ah, aqui tá legal. Então, deixa eu ver onde é que eu encaixo aqui. Mais ou menos no alto aqui? Não, mais centralizado. Acho que mais centralizado. Só que mais centralizado implica em dizer o quê? Uma espiral. Ó, uma espiral crescente, tá vendo? Aqui tá menor, crescendo um pouco. Um tamanho legal e depois finaliza ali em Daniel. Mas eu vou trazer um pouquinho mais aqui. Aqui mais ou menos, no meio. No meio por quê? Porque ele preenche um pouco mais, né? E ele no meio eu posso gerar um pouquinho mais para baixo, posso trazer Daniel até um pouquinho mais para cima, para a gente preencher mais a nossa área. Mais ou menos assim. Beleza. E o de Marcelo. Marcelo ele tá numa postura diferente, é o único que tá olhando para frente. Um olhar mais centrado, né? Aqui. Mas eu quero que o Daniel fique maior, ganhe mais destaque. Todos ganham destaque, óbvio, mas eu quero que esse alinhamento do rosto, será que fica bacana aqui? Não. Vou deixar aqui, ó. O alinhamento lateral do rosto dele eu quero que coincida com isso aqui, ó. Por quê? Porque me agrada. Agrada aos olhos. O alinhamento da cabeça dele, será que fica ali legal? Acho que fica. No alinhamento da orelha ou do alinhamento do rosto? Do rosto. E essa linha aqui, ó, essa linhazinha aqui, eu vou deixar o alinhamento do nariz. Olha, que coisa engraçada. O alinhamento daqui coincide lá com o olho. Olha que massa. Tá viajando e tudo, não importa. Me agrada muito. Do olho. Agora eu acho até que esse Humberto, ele pode...
Inclusive é o nome do meu pai, Humberto. E é o nome do meu irmão mais velho também. Humberto, Heitor e João. Meus dois irmãos. Deixa eu ver. Agora acho que eu consigo. Eu posso agora a necessidade de crescer um pouquinho mais aqui. Rodrigo. Rodrigo Manda. Médico da seleção olímpica. Da seleção brasileira olímpica. Só que aqui, qual o posicionamento que a gente encaixa ele? Ele já tá meio que posicionado aqui na ideia da espiral, né? Que conduz aqui para o meio. Traz o olhar para o meio. Traz ele um pouquinho para cá, mais ou menos. Eu não quero que apareça esse centro aqui um pouco estranho, né? Com um pedacinho do braço de Daniel. Então, talvez eu jogue ele um pouco mais para cá. Talvez. Se jogar ele um pouco mais para cá, visualmente eu preencho com o quê? Talvez aquele negócio lá de São Paulo, a ponte. Então, talvez. E deixa eu ver. Rodrigo. Não. Humberto. Marcelo. Marcelo. Não, Marcelo já tava bem posicionado aí. A gente fez todo um rolê, né? Pra poder. Então, de São Paulo. Opa. São Paulo talvez encaixe aqui, né? Ó. Tchau. Legal. Eita, ó. O de São Paulo ele tem aquela ponte fazendo aquele alinhamento. Tá vendo aqui, ó? Ele tem aquele alinhamento já meio que parecido com o do grid. O que é que eu posso fazer? Reduzir um pouco mais e até, ó, dar uma inclinada aqui. Heitor, pelo amor de Deus, você vai mudar o sentido da ponte. Vou porque eu quero que tenha essa mensagem subliminar da proporção áurea. Quem vai descobrir isso? Ninguém. Ou você aí que está assistindo. Mas fica massa. Olha só. Subconsciente. Mas tá aí. Eu acho que até posso até agora no de São Paulo. Tá 40%, né? Posso aumentar, ó. Se eu deixar 100%. 100% fica legal, ó. 80%. 80% bacana também. Pô, tá legal. Não tá ruim não. Gostei. Só que aqui, esse centro aqui, eu acho que eu vou tentar preencher. Deixa eu ligar novamente. Esse centro aqui eu vou tentar preencher com... Ó, ficou show. Vou tentar preencher com... Deixa eu ver. Vou tentar preencher com o Rodrigo aqui. Rodrigo manda. Vamos primeiro trazer aqui. Agora é um ajuste mais óptico, né? Um ajuste óptico. Ou seja, o famoso no olho. Que é isso, meu Deus? Ah, tá. Olhando o celular aqui. Tinha mandado mensagem. Não, aqui tá bacana. Não, esse tamanho aqui de Rodrigo eu não vou alterar mais não. Mas realmente eu queria só ajustar aqui Daniel. Daniel ficou grande, talvez eu diminua ele um pouquinho mais. Muito importante, muito importante. As suas imagens precisam estar aí em objeto inteligente. Porque vocês já perceberam aqui, né? Que eu aumentei e diminuí, aumentei e diminuí. Só nesse negócio de aumentar e diminuir, se não tiver objeto inteligente, lascou. Você está perdendo ali pixel o tempo inteiro. Que ele aumenta, ele redimensiona os pixels, né? E fica tudo cagado. Quando ele diminui, ele redimensiona novamente, fica tudo cagado. Então, cuidado com isso aí. Se não tiver um objeto inteligente, vocês estão arrebentando o arquivo de vocês. Tome muito cuidado com isso. Humberto. Posso até diminuir um pouquinho mais. Para ganhar um pouquinho mais também em informação. Mas eu quero levemente maior um pouquinho aqui, Rodrigo, para fazer essa espiral conduzindo o olhar até a imagem de Daniel
Aqui eu vou trazer um pouquinho mais. Trazer para aqui, mais ou menos. Não, um pouquinho menor, eu quero levemente menor. Ficou massa, porque ele ficou ali por trás. Acho que tá legal. Ó, fez aqui, ó. Espiralzinho. Agora, se eu encaixar... se eu encaixar a iluminação... Se eu colocar uma iluminação aqui... na linha dos olhos, beleza. Aqui ficou mais próximo. Não tem problema. Aqui a gente criou aquele alinhamento meio que invisível, né? O de Rodrigo pode trazer um pouquinho mais para cá. Criou o alinhamento próximo ali da sobrancelha dele. O de Humberto, eu posso trazer ele um pouco mais para a direita, será? Não, não precisa. Eu consigo trabalhar com essa imagem até aqui. Só que quando eu jogo para cá, eu crio um espaço vazio aqui no meio que eu não vou saber com o que preencher. Então, deixando o elemento dos olhos. Na linha do nariz. Porque eu quero preencher esse espaço do meio com alguma coisa. Outro detalhe, o porquê também, porque a foto de Marcelo aqui, ele tá com a camisa branca, então inevitavelmente ele se destaca muito pela cor da camisa branca, porque ele tá numa postura diferente de todos, ele é o único que tá com a mirada centralizada, né? Centralizada não, perdão. Ele tá com o olhar aqui direto, ó. Tá com o olhar fixo pra gente que tá visualizando. Então tem esse detalhe. Vou fazer o alinhamento dele na cabeça. Ah, pronto. Aqui já fechou mais ali o espaço do meio. Essa linha ficou mais ou menos na boca dele, não tem problema não. Porque eu tô pensando nesse alinhamento aqui, ó, do topo. Esse alinhamento daqui coincidir com a cabeça. Mas também esse alinhamento ficou estranho porque criou essas duas... Os dois elementos ali da ponte bem em cima da cabeça dele. A não ser que eu traga a nossa ponte um pouquinho mais para a esquerda. Para a gente trazer mais aqui a referência da ponte. Ainda está em paralelo aqui, trazendo esse alinhamento. Meio que invisível. A foto de Marcelo. De Marcelo dá para trazer um pouquinho mais para cá. Para aqui. Eles estão mais próximos, então vamos trazer um pouquinho mais para fora para ganhar em respiro. O de Marcelo ali eu já gostei mais, porque posso diminuir até um pouquinho mais ele aqui. E eu acho que agora tá legal. Vou ocultar essa guia. O que é que eu faço aqui na parte de baixo? Eu vou dar uma ajustada em cada um dos personagens. Primeiro eu vou começar com o Daniel aqui, porque ele já está mais ou menos finalizado. Só que na parte de baixo você percebe que tá... Ó, era bem aí que encerrava a camada de sombra. Então eu vou sombrear ainda mais a parte de baixo. Esse escurecer também vem novamente aqui. Deixa eu ver alguma outra camada que tem de... Nenhuma. Então eu vou na camada de Daniel mesmo, né, da imagem principal, e ocultar aqui essa parte de baixo. Não tem problema. Na verdade tem. Que criou esse elemento aí meio estranho. Mas tem nada não. Vamos deixar assim. Daqui a pouco eu vejo se tem sentido. O de Humberto lá atrás eu preciso dar uma escurecida boa aqui. Na parte da camisa dele. Pra gente ver como fica. Deixa eu ver. Cadê? Marcelo. Vamos meio que na sequência, né? Na sequência. Será que faz sentido essa iluminação aqui?
mais ou menos aqui, atrás de todo mundo, ou mais ou menos aqui. Eu acho que faz sentido um aí. Tô pensando se dá certo a iluminação aqui no meio de todo. Eu acho que não. Vou colocar um aqui. Vou só duplicar. E vou ver se... Ver como é que fica essa iluminação. Jogar aqui acima de todos, só abaixo de Marcelo. Na frente de Marcelo, na verdade. Ó, não fica legal não. Parece que é alguma coisa ali entre eles. Não tá destacando todos eles. É uma coisa que eles estão escondendo no meio. Não, não quero esse tipo de percepção. Eu quero... Iluminação tá aí, ok. Luzes. Então, Ctrl J para duplicar. Vou trazer um aqui, mais ou menos. Ó. Esse aqui tá mais ou menos próximo ali de Daniel. É uma luz mais estourada próximo dele. Então tá próximo também de Marcelo. Fica legal. E também tem a questão de justificar a iluminação na lateral do rosto de Marcelo ali. Então fica legal. Não fica ruim. Posso até jogar um pouquinho desse brilho aqui, ó. E tem esse outro brilho ali. Eu acho que tá legal, viu? Pronto. Agora no próprio Marcelo, eu vim aqui. Vou vir clicar com o botão direito. Venho aqui cadê? Não. Opções de mesclagem. Clicar aqui em brilho interno. E em brilho interno eu vou pegar mais ou menos o tom do laranja. Que é esse laranja que está estourando aqui. Ó. Diminuir um pouquinho. Aumentar a intensidade aqui. Ok. Clicar com o botão direito aqui em cima de brilho interno. Criar camada para ele soltar e jogar por cima das outras. Inverter a camada. E agora eu venho habilitando, eu venho tornando visível somente aqui nessa região para poder meio que fingir aquela iluminação estourada que está bem aqui, ó, nesse ponto aqui. Aqui, inclusive nessa lateral do rosto dele, vou jogar um pouco de luz. Agora, essa mesma camada eu vou só pegar uma cor, mesma cor, Ctrl C, e vou criar um Ctrl D. Opa! Jogar aqui essa acima. Ctrl V. Vou tirar tudo. Diminuir um pouquinho mais. Ligar aqui a pressão do brush. Só para criar uma linha aqui, ó. No branco. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Aqui também um pouquinho. Eu tiro um pouco mais. É somente para colocar mesmo mais exagerado. E depois eu retiro. Tá? Deixar com 80% de opacidade. Eu posso até apagar aqui onde eu não quero. Mais ou menos aqui e aqui. E eu posso criar uma camada também de matiz de saturação. Trazer mais ou menos no tom, um tom mais alaranjado. Colorir. E um laranja mais estourado. Mais ou menos no tom ali da iluminação. Que esse aqui, mais ou menos, né? Não, mais puxado pro laranja mesmo. Isso. Inverto. E onde é que eu quero? Isso aqui eu só quero que interfira nas cores. Agora eu vou desabilitar aqui a pressão do brush. 0,0403 de fluxo. Deixar no branco e vou jogar a iluminação aqui, ó. Somente aqui. Tá estourado, tá feio, mas a gente vai diminuindo. Tá muito estranho, mas vou ajustar de forma mais fina. Nas cores, né? Vamos colocar na luz.
Vamos ver se fez diferença também. Nenhuma. Então vamos deixar no normal. Tá bem ruim isso aqui. Vou deixar com 50%, 40% de opacidade. Só para ver se faz diferença. Também não fez não. Então vou só ocultar um pouquinho aqui e tentar clarear alguma coisa. Tentar clarear alguma coisa no rosto dele. Vou colocar uma curva. Tentar trabalhar aqui. Mais ou menos essa parte de iluminação. Vou chamar de clarear. Inverter. E revelar aqui onde eu acho que o brilho estouraria por causa desse brilho que está aqui do lado. Vou colocar aqui mais ou menos na maçã do rosto. Aqui nessa parte do nariz também. Tá muito estranha essa parte de laranja aqui na bochecha dele que eu não tô sabendo o que é. É o clarear? Não foi exatamente o que eu tinha. Equilíbrio? Também não. Deixa eu ocultar esse. Ainda aparece. Ocultando esse também aparece. Ocultar esse. Não aparece tanto. Tá muito estranho. Nem parece alguma coisa que eu tenha colocado. Então vou jogar só uma camada por cima, matiz e saturação, que a gente consegue clicar nessa mãozinha aqui e nesse tom de laranja eu consigo tirar um pouco da saturação ou não. Rapaz, que laranja estranha esse aqui na bochecha dele. Pronto, acontecendo isso, a forma mais forçada de fazer é o quê? Eu coloco uma camada transparente, coloco ela em cor, B de brush, clico aqui, onde eu quero que essa região fique na mesma cor, e aplico aqui, tá vendo? Então ele pega aquele tom mais próximo e vai meio que alterando as cores ali. Clico aqui, aqui mais ou menos, aqui. Ó, só pra vocês verem. Tá vendo? Tirou mais do laranja. E aqui eu vou chamar essa camada de correção de cor. Eu acho até que essa camada que a gente colocou aqui do clareado dá pra intensificar mais ainda assim, ó. Dá. Tá legal. Esse clareio eu posso deixar ele com 80? Não, 90. Beleza. A iluminação dele aqui já está condizente com esse plano de fundo. Ótimo. Esse de Rodrigo tá legal também. Esse aqui tá um pouco magenta demais. Então vamos corrigir só ele. Não, vamos primeiro finalizar o de Marcelo. O de Marcelo, uma coisa que eu queria fazer é o que? É na parte da. Vamos tentar primeiro. Eu vou tentar colocar uma camada só para escurecer. Uma camada de. Só para eu gerar um pouco mais de contraste e de textura nessa blusa dele. Por quê? Para não ficar essa textura, o branco tão forte. Aqui mais ou menos. Inverter essa camada aqui. Opa. Só quero aqui. A roupa dele. Fica interessante, será? Achando estranho.
tirar um pouquinho mais daqui. Deixar em 1% o fluxo. E eu vou tentar essa sombra, né, mais escura, puxado mais quase que pro preto mesmo. Eu vou tentar deixar essa sombra um pouco nesse tom, né, do restante da imagem. Vou fazer isso como? Eu vou vir aqui no RGB, buscar o vermelho, por exemplo. Tentar puxar para o tom de vermelho. Tá mais ou menos. E mais uma camada, vou jogar por cima. Alterar a cor também. Vou pegar com conta-gotas aqui nesse tom e vou jogar aqui só para tentar alterar essa cor. E assim meio que finge que a sombra mais escura tá nessa mesma sombra do plano de fundo. Posso até jogar uma outra camada. Uma outra camada para escurecer mais um pouquinho. Com o nome escurecer também. Diminui um pouquinho mais aqui. E nos tons médios. E vai ser mais ou menos aqui. Escurecer essa parte aqui e só. Não sei se ficou interessante com muita sombra assim. Vou só diminuir um pouco dessa opacidade para 70, 50. 50 dá legal. Traz essa outra para cá, 80. Tô pensando em encaixar algum tipo de elemento aí, ou... Será que acho que até a seta faz sentido. Deixa eu ver se tem setas. Vou puxar uma seta dessa à frente de Marcelo. Mas o que eu quero é que essa seta, deixa eu ver aqui. Diminuir essa seta e que ela passe mais ou menos aqui. Ó. Criar alguns elementos gráficos aqui para tirar um pouco do foco que ali naquele plano de fundo não ficou interessante. Ah, ali ficou legal agora. Ctrl T. Acho que um ali é tipo atrás dele passando. Fica legal. Setas. E jogar uns setas aqui por trás dele também. Só que eu vou apagar o de baixo. Opa. Peraí, vou ocultar de baixo. Vou ver qual que eu vou deixar. Ah, pronto, esse. E os setas. Vou deixar qual? Esse que tá lá por trás. E esse aqui de cima eu apago. Então, isso aqui, eu vou clicar no nome de Marcelo. Isso tudo aqui vai ser só o de Marcelo. Porque... Ué, cadê? Ah, tá, entendi. Deixa eu dar um Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Pronto. Os setas que tá aqui por trás de Marcelo é esse aqui de baixo que eu preciso apagar. Agora sim, entendi. Agora todos eles vai ser a pasta Marcelo. Então, nessa pasta de Marcelo aqui, esse que está aparecendo por trás, eu vou tentar mesclar mais ele com o plano de fundo. Clarear. Vamos ver se eu consigo. Poxa, não tá. Ué, coisa estranha é essa? Será que é... Tá, entendi.
deixar no sobrepor mesmo. Criar uma camada aqui, só para ocultar e não prejudicar a nossa leitura com a cópia que vai ficar aqui. E aqui eu vou deixar mesmo a setinha apontando, só vamos ligar aqui e ligar também o nosso guia, beleza. E a setinha que ficou acima dele, ó, lembra muito bem aí que a minha ideia de criar trazer essa seta era um elemento visual que eu queria para tirar um pouco do foco aqui, que a camisa dele tá muito branca, né? E aqui abaixo e acabar chamando atenção para alguma coisa. Então, se era para chamar atenção aqui, deixei chamando atenção para a representatividade das setas, né? Que é direção, dinamismo, foco, conduzir para um alvo, agilidade, nesse sentido. E agora, esse aqui tá ok. Tá ok, tá ok. Então vamos passar para o de Humberto. Humberto, principalmente aqui, que eu gostaria de melhorar nele, é em relação à coloração. Vou jogar um equilíbrio de cores, jogar acima de tudo e vamos trazer mais ou menos essa tonalidade do vermelho, só que também do amarelo. Meu Deus, isso é mais fácil do que imaginei. Mais fácil do que eu pensei. Isso eu estou nos tons médios, né? Ele está praticamente em tons médios. Mas vamos nas sombras também. Mais ou menos nesse tom aqui. Puxar para amarelo. Mais um pouquinho de vermelho. Ou não? E os realces. Os realces eu tenho que levar um pouquinho só de vermelho. E mais de amarelo, porque para contrastar e tentar gerar um laranja. Aqui. Acho que tá legal. Vamos jogar mais uma. Deixa eu ver aqui. Qual cor? Jogar uma curva. Só para tentar aplicar um pouquinho de contraste. Que é fazer um S aqui. Na curva. Isso aqui eu vou colocar para interferir só na luminosidade. E o equilíbrio de cores eu só quero que interfira nas cores. Não quero que interfira na luminosidade dele, não. Acho que tá legal. É porque a gente fica na ideia de tentar colocar a cor de todos muito padronizada. E eu acho até que em Marcelo a gente não colocou nada, né? Vamos na imagem de Marcelo. Eu vou colocar aqui por cima. Só para reforçar um equilíbrio de cores. Um pouquinho para o vermelho. Um pouquinho para o amarelo. Tons médios, né? Tons escuros, sombras. Puxado para o vermelho. Puxado também para o amarelo. Um pouquinho mais. Pouca coisa. Isso aqui vai ser só cor. Vamos ver se fez diferença. Até que fez. Tá bom. Esse aqui de Rodrigo Manda. Vamos fazer o seguinte. Tem uma camada que eu uso muito aqui. Que é a de... Cadê? Cadê? Ajuste de cores. Jogar por cima. Só para eu conferir aqui como é que tá a ambientação das cores. Deixa eu ver, ó. Tem bastante verde aqui. Em Marcelo. Nos pretos tá mais ou menos. O branco aqui dele, pra mim tá tranquilo, tá justificável por causa do brilho que tá estourando lá atrás. Daniel tá mais ameno, né? Tá mais puxado pro meus tons. Só que
a tonalidade aqui de Marcelo, você percebe que ele tá um cinza bem mais forte, né? Ele tá uma iluminação bem mais pesada. O de Marcelo? O de Humberto, perdão. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar trabalhar na exposição, será? Vamos tentar um pouquinho de exposição. Para quê? Para chegar nesses brancos aqui, ó. Vamos tentar mais ou menos equilibrar os brancos da imagem aqui. Correção de gama. Correção de gama nunca mexe muita coisa, não. Mas bem que ele mexe pouca coisa. Deslocamento, o que é que é? Ah, entendi. Então, mais ou menos. Agora os pretos também estão muito fortes, né? Então, deixa eu ver aqui. Vamos aplicar agora uma curva, brilho, níveis. Então, não, quero tirar um pouco, lavar um pouquinho mais os pretos, mais ou menos. Aqui mais ou menos. Eu acho que vai encaixar melhor. Olha só, a gente tá fazendo só um negócio preto e branco, mas já tá conseguindo equilibrar um bocado, né? Se a gente ocultar aqui, ó, a gente percebe isso. Se ocultar somente essas 3 camadas, olha só a diferença. Olha a diferença. Ainda tá um pouco estourado, mas aqui a gente equilibra ainda. Olha só, como tava uma cor pesada, né? Tava meio tom, só que tava muito pesado. Aqui melhorou. No primeiro que a gente mexeu o quê? Luminosidade, ok. Nesse segundo, exposição, vamos colocar para ele trabalhar só na luminosidade. Por quê? Porque ele mantém as cores. O níveis, vamos também na luminosidade. O níveis, vamos deixar ele mexer nas cores. Por quê? Para ele mexer nos pretos, né? E vamos deixar 80%, 80, 60, 80 mesmo. Aqui na parte da exposição eu vou tirar algumas partes que estouraram, que foi o que? Ali no pescoço dele gerou meio que um brancão que não fica legal. Então vamos tirar um pouquinho daqui. 2. Em alguns, ó, a mão dele também. Diminui um pouquinho. Nessas regiões mais brancas aqui. Ali na orelha dele. Na ponta do nariz. Aqui eu vou deixar esse brilho aqui mais ou menos na testa. Aqui. Aqui também vou deixar. Tirar um pouquinho mais da orelha. Beleza, deixa eu ver aqui. Olha só. Muito massa. Agora eu acho que encaixou. Outra coisa. Tá ótimo. Acho que já encaixou. E agora eu vou dar uma escurecida nele, geral. Camada acima de tudo. Em curva. E um escurecimento aqui, ó. Linear. Não vai ser meios tons. Nada disso. Vai ser aqui, ó. Linear. Só baixar geral mesmo. Porque eu quero escurecer simples e puro e simples. Pra quê? Só para escurecer essa parte de baixo aqui, ó. E tirar o olhar daqui de baixo e conduzir o olhar lá para cima. Somente isso eu quero. E agora, Rodrigo manda. Vamos ligar novamente aqui. Rodrigo manda é praticamente de cores. Mudar alguma coisa? Parece que ele tem uns tons de verde, mas eu acho que é mais iluminação, né? Rodrigo manda. Vamos primeiro colocar uma exposição. Vamos ver se na exposição não quero brancão 100% lá. Primeiro deixar ele em luminosidade.
mais ou menos. Deixar mais neutra. Ok, não tem problema. Muito escuro, mais ou menos. Agora vamos ver um de níveis. Aqui. Só que também modo mesclagem luminosidade. E aqui eu posso baixar a intensidade para 50 até 40. Agora eu vou ocultar aqui, só para a gente ver como ficou, em que pé chegou. Tá legal. Só que esse da exposição, eu posso diminuir um pouco a opacidade também para 80. E na parte de baixo, eu retirar bem. Que eu acho que tá legal também. A foto dele já tava pouco nítida, não tava tão legal assim não. Deixa eu acessar. Eu até melhorei um pouco se o filtro inteligente melhorou algo. Ué. Ah, entendi. Eu vou duplicar. Vou duplicar. Converter essa aqui em objeto inteligente, a nova. E vou aplicar uma nitidez inteligente, só para eu ver no que é que eu consigo chegar aqui ainda. 1,5, 150, 120. Eu vou ver o que é que... melhorou um pouco da nitidez mesmo. Fechar. Só que me parece que aqui eu tinha aplicado já a nitidez inteligente. Olha. O que é isso, velho? Por que tava tão esculhambado antes, meu Deus? Vixe Maria. Deixa eu clicar aqui. Diminuir um bocado. 0,5 e 50. Pronto. Ah, ficou bem melhor. Não, tava estranho. Eu acho que é isso. Os que não estavam encaixando bem, encaixaram tão bem que eu tô achando agora que Humberto lá atrás, Marcela que tá menos encaixado que os outros. Ele tá muito brancão, é verdade. Marcelo, vamos... Deixa eu ver aqui. De Marcelo eu vou fazer o seguinte. Ué, que imagem é essa aqui, meu Deus do céu? Ah, entendi. O de Marcelo eu vou trabalhar o contraste dele. Níveis... Acho que níveis. Ó. Os pretos dele eu vou tentar deixar mais ou menos no tom aqui de Humberto. Acho até que já tá. Não, um pouquinho mais pra direita. Por quê? Porque o que ajuda nele ali é porque ele tem bastante nitidez e contraste nos olhos. Então ele não perde a qualidade, tá vendo? Ó, pronto. Só que esse níveis aí ele vai interferir só na luminosidade. Porque senão ele vai interferir muito, tá vendo? Ó? Ele rouba muita cor. Aqui na luminosidade ele tá legal. E eu vou deixar ele com 80%. Para voltar um pouco do brilho aqui também. Eu acho que agora tá ok. Tá ok demais. Só para manter um pouquinho do brilho mais ou menos ali, na mesma pegada do de... Vou ver aqui no de Humberto. Criar uma camada transparente. E chamar isso aqui de clarear. Só que esse clarear eu só quero dar um pouco do brilho dos olhos. Deixar um branquinho mesmo.
100%. Deixar um brilho e deixar com 50%. Opa. 50% de opacidade. Ficou bom? Ficou horrível. Mas vamos botar aqui com 20%. Quero saber se fez alguma diferença mesmo. Ó, mais ou menos. É porque o dele tá muito nítido, tá muito legal. Deixa eu ver. Vou deixar mais forte. Deixar com 40. Aplicar uma máscara. Livrar mais o centro do olho. Que é a íris. E pronto. Gostei mais. Parecendo algo do olho, tá bom. Detalhe branquinho do olho, tá ótimo. Ah, um outro detalhe. Os brancos estourados aqui do rosto de Rodrigo Manda, a gente não se atentou. A gente não, né? Eu não me atendei, vocês devem ter comentado aí, dizendo assim, ei, não esqueça não e tal. Então, vou tirar só dos brancos que estouraram mais. 10, por exemplo, aqui na ponta do nariz. Aqui também. Parte aqui da boca. Vamos ver se... Exposição. Exposição eu trabalhei também. Então vamos tirar um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Deixar com 1%. Deixar um pouquinho mais de brilho aqui. Tirando aqui da ponta do nariz. Um pouquinho daqui. Na boca. E pronto. Acho que essa mão aqui de... Essa mão aqui de Humberto tá se destacando demais. Perto do rosto de Rodrigo. Deixa eu só ver em que momento foi que essa mão dele ganhou tanto brilho assim. Cadê? Não, ela por padrão já tá muito forte o brilho dela. Deixa eu só ver aqui luminosidade. Jogar acima de tudo. Mais ou menos aqui. Deixar como luminosidade. Ficou legal. Escurecer. Cor mais clara, tem? Tem não. Deixar aqui com 80%. Só que eu vou inverter. E vou escurecer somente aqui.
Acho até que não sei se tem sentido retirar a mão ali. Eu acho que não, né? Acho que vale a pena dar uma escurecida mesmo para abafar a existência da mão ali. É, mais ou menos assim. Multiplicação. Mais ou menos. Mas vamos pensar aqui numa pose mais interessante para essa mão dele. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou gerar essa imagem. Não, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Eu vou criar aqui um enquadramento. Cadê? Apenas bordas. Vou criar esse enquadramento aqui. Assim. Vou exportar essa imagem. Vou levar ela lá pro CREA. E pedir para ela... CREA não, perdão. No Sora. Para assets assim, não tem igual o Sora. Vou trazer essa imagem. E vou pedir para... Deixa eu deixar no tamanho certinho. Quero que escureça e reduza a luz da mão segurando o microfone. Quero tirar o destaque dessa mão. Vamos ver o que é que ele faz aí. Uso muito nesse sentido. Vou dar um... deixa assim. Daqui a pouco a gente vê o resultado. Vou dar um... Opa. Vou até posicionar as guias aqui. Trazer para cá. Por isso que eu criei a primeira guia, né? Salvar. Salvar aqui também. E vamos ver como é que vai ficar. Porque ele demora um pouquinho. O Sora. A única coisa ruim é essa. Mas vou dar uma pausa aqui para o Sora ficando pronto e eu retorno. Pronto, voltando aqui. Ele fez mais ou menos assim. Não tá ruim não. Não tá ruim. Foi exatamente o que eu pedi, né? Isso aqui ele já esculhambou muito. Mas vamos tentar esse aqui. Abrir uma nova guia. Copiar. Vamos pegar essa aqui. Porque eu acredito que a gente pode tirar coisa boa dessa. Ctrl. Converter em objeto inteligente. Baixar a opacidade. Só pra gente posicionar certinho aqui. Acho que aqui já tá certinho. Converter, beleza. Ajuste mão. Escurecer. Mão. Inverter aqui.
1%, beleza. E aqui eu vou retornar. Isso aqui também estava escurecida. Deixar mais aqui, só para a gente ver o que é que a gente vai manter ou não. Não sei se ficou legal. Não sei se ficou legal. Vamos fazer assim, vamos pegar, selecionar cores, intervalo de cores e vamos buscar por realce. Que ele já vai, ó, já mostra aqui que o realce da mão ali foi federal. Então vou vir aqui em exposição, diminuir bem a exposição, fazer mais ou menos assim. Vamos ver. Selecionar novamente isso aí, exposição, níveis, aqui mais ou menos. Reduzir aqui. Essa de baixo aqui, deixa eu retirar essa de cima. Mexer nossa lá na luminosidade. Novamente, essa aqui eu vou equilíbrio de cores não, vamos em curvas. Deixar mais ou menos aqui. Eu vou aumentar um pouco da difusão para ficar mais interessante. Só que agora eu vou buscar novamente uma outra coisa. Não as sombras agora, né? Não os realces. Vou buscar os meios tons. Por quê? Porque a outra transição ele vai conseguir pegar melhor. Níveis. Jogar para cima. E trabalhar melhor os meus tons. Acho que eu consegui chegar numa coisa melhor que o Sora lá. Vou também deixar isso só para luminosidade. Também aumentar a difusão. E agora mais uma eu vou adicionar nas sombras. Porque aí eu pego essa parte mais interna. Percebe que eu fiz em 3 camadas, né? E vamos trabalhar também nos meus... aqui, mais ou menos. Também na luminosidade. Todas essas camadas aqui eu posso pegar todas elas e tirar o que estava clipada com a de baixo, né? Todas elas, posso transformar elas em o ajuste da mão, né? Escurecer mão. E quando eu inverto, ó, aqui a gente percebe que ficou mais interessante. Tem essa marcazinha aqui. Deixa eu ver. Ó, tá vendo? Eu posso... Esse tom aí esse rosinha, não sei que transição é essa exatamente. Ah, essa transição melhorou aqui. Deixa eu ver essa outra, difusão. Ah, tá vendo? Era aqui. Era nos tons médios. Que essa transição ela não estava encaixando. Agora sim, ele encaixou. Aqui tá ok agora. Agora eu vou só inverter essa camada e somente aqui na mão é que eu vou trabalhar. Ou é melhor deixar e remover de onde não quero? Não, melhor deixar assim e aplicar só na mão. Aqui eu vou escurecer mais, será? Mais ou menos. Nem tanto. Deixar em 2%. Aqui eu retiro. Essa parte de fora da mão, beleza.
Parte de dentro não. Essa parte aqui também não, porque já tá escuro. Só pra gente ver como ficou. E não são cores falsas, né? É a cor da própria mão mesmo ali. 90. Pronto. Ctrl S. E eu posso até tirar o escuridel que eu apliquei na mão dele ali, ó. Deixar essa aí só de cima. Deixar em 50%. 70%. Ou teria... Heitor, para para de ser jumento. Será que não seria mais fácil vir aqui, posicionar em cima da cabeça dele e aumentar a jegue? Esse seria muito mais fácil. Um pouquinho só. Enter. E ligar aqui o nosso guia. Guia. Para quê? Para diminuir ele aqui. E eu até talvez jogar um pouquinho mais para trás aqui. Ah, não, mas aí eu tô quebrando muito ali o nosso ajuste. Ó, reduzindo ele fica muito melhor, porque é mais compreensível ali ter mais destaque na mão dele. Então posso até agora tirar essa forçação de barra que eu fiz aqui. E outra, meus amigos, consigo até trazer todo mundo. Consigo trazer agora todo mundo junto com a nossa guia pro nosso lado aqui, ó. Trouxe mais Daniel, jogar um pouquinho mais para baixo. Gostei agora. Gostei. Acho que até Humberto agora consegue. Humberto? É. Entrar um pouquinho mais, será? Não, para ele entrar mais, o Rodrigo tem que vir um pouquinho mais para a direita. Pronto. Eu acho agora que temos o fino do fino. Um pouquinho ali para alinhar com o nariz. Ficou na linha da boca. Aqui no alinhamento, a posição. E agora sim. Agora sim tá terminado. Agora deixa eu só confirmar na mensagem que a pessoa que solicitou essa alteração, eu acho que ela perguntou, pode tirar esse fundo de São Paulo e deixar só as outras imagens, colocar os 4 palestrantes, beleza. O que mais? Acho que eu vou o da bicicleta, será? Fundo, iluminação, ciclista, deixa 50%. 50%, 60%, 70%. 70% já melhora. Olha só, ficou massa. Aqui eu acho que merece um pouquinho de iluminação ali. Aqui nas costas de... Aqui nas costas de Humberto, ali na borda. Beleza. Quebrar aqui. Jogar um pouquinho para cima. Fazer uma mescla melhor com tecido. Aplicar, inverter na máscara. E só brilhar aqui, ó. Um pouquinho de brilho aqui. Precisa? Não, só aqui. Tá legal já.
E aqui também. Pronto. Pronto, pronto. Tirar daqui um pouco. E se não me engano, algumas outras que tem aqui também. Pronto. Sim, no cabelo também, né? O cabelo aqui, mais ou menos. E nesse novo aqui que eu criei agora, aqui mais ou menos. Um brilho subindo. Agora sim. Eu acho até que essa camada aqui dá pra deixar ela com fluxo 100%. Ligo aqui a pressão do brush. Ué, por que ele não tá riscando? Ah, tá. Tava riscando porque tava em dividir Aqui, ok. Aqui também. Agora sim. Sim, eu acho que um aqui só pra criar mais um contorno do pescoço. E aqui também, ó, contorno da orelha. Um pouquinho mais. Tirar mais daqui. Eu acho que algumas das que eu apliquei aqui na orelha. Pronto. Hum, Foi essa aqui? Foi. Baby brush, deixo no preto para ocultar. Tira mais ou menos aqui o excesso. Inverter para 0 novamente. Desligar aqui o modo pressão do brush. Tirar só esse excesso aqui e esse excesso aqui. E aqui eu acho que tá ok. Esse brilho aqui é que tá. Ele passa a impressão como se fossem uns defeitos, né? Desse texto. Itens. Texto. Ah, óbvio, né? Entendi. Entendi. Lógico. É porque todos os personagens agora, eles se transformaram. Assim, aqui era a máscara de Daniel. A máscara do recorte de Daniel. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos os personagens aqui, dar um Ctrl J, né? Nesse Ctrl J que eu dei neles aqui, Marcelo, as setas eu vou apagar. Todos eles eu vou mesclar numa camada só. Eles, tá vendo? Só para eu poder pegar a máscara deles todos e aplicar a máscara deles aqui. Aqui, ó. E pronto, posso até excluir aqui agora. E eu só quero mesmo aplicar essa máscara aqui e essa máscara aqui, só que a de baixo eu vou inverter. Agora sim. Ficou com o efeito que eu tinha colocado antes no de Daniel. E é isso. Perfeito. Aqui tá terminado. Terminado. E vocês acompanharam aí comigo como refazer um banner. Eu já tinha gostado desse banner, ficou muito legal. E aqui a gente refez uma versão 2. Aí vocês viram também como é que eu pensei, o que é que eu fico. E é desse jeito que eu faço mesmo. Eu fico pensando, eu vou botar um grid aqui para posicionar de um jeito, né? Não vou pensando de qualquer jeito. Vou fazer porque eu acho que fica legal. Não. Traz um embasamento ali. Começa a estudar mais sobre proporção áurea, como isso pode ajudar vocês.
porque como muita gente fala, né? A proporção áurea é o olhar artístico de Deus. Tanto é que a proporção áurea é baseada nessa numeração mais, mais perfeita, né? É a regra perfeita. Se é perfeito, com certeza é com base no Criador. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, 1h30. E assim, não demorou tanto, mas foi muito legal. Gostei muito do resultado. Eu particularmente gosto muito de primeira dobra nesse estilo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever, comentar. Ó, se inscrever se não for inscrito, comenta aí também. Adorei essa primeira dobra. Gostei dessa versão 2. Beleza? Valeu, galera. Abração. Até a próxima.